Operações da PF em gabinetes da Câmara fizeram com que a relação, que já não é exatamente a das melhores entre o Poder Executivo e Legislativo, e do Legislativo com o Supremo Tribunal Federal, azedasse um pouquinho mais, né? E agora tem pressões diferentes que estão surgindo nesse cenário. Exatamente, Brahim. Na última semana, o deputado federal e pré-candidato do PL para a prefeitura de Niterói, Carlos Jordi, já tinha sido alvo aí da PF numa operação voltada aí aos atos do dia 8 de janeiro de 2023 para a Lesa Pátria, né? E ontem o Alexandre Ramagem, que é do PL do Rio de Janeiro, pré-candidato à prefeitura aí da capital fluminense, também foi alvo. E aí, só que alvo dessa vez de uma operação voltada para esclarecer o uso da estrutura indevida da ABIN na época em que ele comandava aí a Agência de Inteligência Brasileira. Então, esses dois deputados aí no intervalo de cerca de uma semana, né, tiveram os gabinetes na Câmara dos Deputados vasculhados por agentes da Polícia Federal, e isso acendeu um alerta nesse grupo do entorno aí do PL, de deputados mais ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como também de outros membros do Centrão, de até onde se pode ir o Judiciário, a Polícia Federal. Então voltou um pouco naquela discussão que a gente tinha anteriormente, né, sobre as buscas na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Só que dessa vez teve uma cobrança também pública ao presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas, justamente pedindo para ele se posicionar e, enfim, né, em relação ao judiciário, em relação a isso, para se criar limites, para se criar barreiras. A questão toda, Ibrahim, é porque isso tudo tem acontecido no momento em que o Congresso Nacional também tem discutido aí sobre limitar, né, os poderes dos ministros do STF. Lembrando que nessas duas operações, quem autorizou as diligências dos agentes da Polícia Federal foi justamente o ministro Alexandre de Moraes, né? Que já é um algoz, um alvo preferido aí desses parlamentares de oposição. E aí tudo isso colocou ainda mais lenha na fogueira, deixou a situação ainda mais instável. Então tem uma pressão enorme agora em relação a Arthur Lira e também, principalmente em relação a Rodrigo Pacheco, de criar, estabelecer limites junto ao judiciário. Lembrando que até então o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e Lira, eles estavam aí cumprindo um acordo de cavalheiros. Então, ninguém mexia com ninguém. Pacheco chegou a pautar no Senado, né? E foi aprovado a questão aí da limitação dos poderes de ministros do STF, ao mesmo tempo que na Câmara isso ali ficou em banho-maria. Então, pelo menos a pressão que tem se feito por Lira, para Lira neste momento, é justamente de que ele assuma uma posição mais dura em relação a isso. Enfim, e que estabeleça justamente esse limite com o Supremo Tribunal Federal. Então, a partir de fevereiro, o que a gente deve ver é justamente a discussão de outras propostas que tem como foco principal aí o STF e mais. Volta-se também a discutir, deputados oposicionistas já têm falado disso, daqueles pedidos de impeachment que sempre fazem, né, em relação aí ao ministro Alexandre de Moraes e também a outros nomes, mas principalmente a Alexandre de Moraes, porque a narrativa que eles estão utilizando hoje é em relação à censura, em relação a outras questões, mas lembrando que essas diligências, elas fazem parte de qualquer tipo de operação, né? Cidadãos comuns também, quando são alvos de operação da Polícia Federal, também tem escritórios, casas vasculhadas. Então, é uma praxe, né, dos agentes da PF, mas que para esse entorno aí desses deputados próximos de Jordi, de Ramagem, também levantou um sinal vermelho, um sinal amarelo, vamos dizer assim, justamente porque não sabem até onde também essas investigações podem ir.